Estamos aqui, mais um dia de podcast de dentro para fora. Eu e Thaís vamos bater um papo muito incrível, que é sobre corpo. Mas não é só sobre corpo, é como o nosso corpo está relacionado com a nossa mente, está relacionado com o nosso comportamento, está relacionado com a nossa vida e também como a gente, através disso, influencia os nossos negócios, porque é um tema que a gente gosta muito, né? Exato. Então, como que a gente influencia a nossa vida profissional através de tudo isso? Bora falar um pouquinho? Bora. Bom, oi, gente. Eu sou a Thaís e vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre corpo, né? O assunto aí que a Lu comentou e que a gente achou interessante trazer um pouco do que... Porque tá relacionado ao que a gente conversou no nosso primeiro episódio, né? No último podcast. E a gente tem aqui algumas... Algumas não, né? Uma relação interessante com a questão do corpo, né? E, inclusive, a gente estudou a mesma coisa, né? Assim, Com- em lugares diferentes. Isso, com abordagens, vamos dizer, diferentes, mas realmente é a mesma coisa. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Eu uso uma metodologia que analisa o formato do corpo. E pelo formato do corpo, eu consigo saber um pouco sobre as características de comportamento daquela pessoa. E para que eu uso isso? Para ajudar num posicionamento e num posicionamento que seja mais autêntico e que esteja de acordo com as características daquela pessoa. Porque eu também falo muito sobre arquétipos, mas eu uso os arquétipos com base nesse perfil comportamental. Por quê? Porque a gente já tem esses arquétipos, eles estão ali na gente, com base naquilo que a gente é. Ô, Tá, só deixa eu te interromper um pouquinho, porque você tá falando de algumas coisas que eu acho que as pessoas, elas podem achar que nem tem embasamento, né? Tá. Mas, por exemplo, os arquétipos, e Jung trouxe essa questão dos arquétipos, Sim, né? sim. Catalogou? Não sei se a gente pode falar isso. Ele foi o primeiro que trouxe esse termo, né? Então, tem um estudo com base nisso. Hoje em dia tá muito em alta, Sim. né? Mas tem um estudo lá muito antigo sobre isso. E essa questão da análise do corpo, ela também vem de um estudo, né, de Reich, que também foi discípulo de Freud, né? Jung e Reich foram discípulos de Freud. E que é o pai da psicanálise, né? Então, quem começou com estudar a nossa mente lá foi Freud. Então, tem estudos sobre isso, não é algo tirado do... Exato, da minha cabeça ou da cabeça da Luana, porque a gente achou que era legal, que a gente achou que era interessante, né? Não, são estudos, e é um estudo até bem abrangente. E o que eu acho que é interessante comentar aqui para você que está assistindo a gente. Nós vamos falar praticamente da mesma coisa, só que com dois olhares um pouquinho diferentes. Vou pegar a minha escola e vou dizer o que eu uso, porque tem várias outras coisas. E a Lu vai falar um pouco da escola dela e a forma como ela utiliza. E acredito que em muitos momentos você que está assistindo, pode se identificar com muita coisa que a gente vai falar aqui. Com certeza vai. Né? Com muita coisa. Então, tudo parte... do princípio, que é o que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Quando a criança, ela tá ali na barriga da mãe. Então, começa a formar a questão do sistema nervoso. E aí, essa criança, se ela tem a mãe, né, dessa criança, se teve uma gravidez que foi um pouco mais complicada, isso vai impactar na forma como aquela criança vai começar a se desenvolver. Isso vai ter um formato característico no corpo. Aí a gente segue para a criança depois que já nasceu, ela vai começar a mamar, que é a primeira forma que ela vai encontrar de se comunicar, né? Quando ela tem fome, ela chora e aí ela pega o peito da mãe ou a mamadeira, né? Então é a fase oral ali. Depois caminha mais um pouco, a gente tem um momento que a criança entende que ela faz uma gracinha e alguém, ai que bonitinho, aí ela faz de novo para conseguir atenção, para conseguir alguma coisa que ela queira. A gente caminha mais um pouco até o momento do desfraude, e depois do desfraude a gente caminha pro fim, isso são mais ou menos de 5 a 6 anos, até os 6 anos, que a criança descobre descobre os seus órgãos, né? Eu sou um menino e eu sou um menino ou é uma menina, né? Descobre isso. Essas fases, elas estão relacionadas a traços de comportamento, ou perfis de caráter comportamental.
Eu vou falar os nomes aqui, são nomes estranhos, mas não se assuste, porque é só nomenclatura, tá? E acho que é importante falar sobre isso, que a gente está falando sobre traço de caráter. Exato. Não transtornos, porque tem alguns nomes que são correlacionados, né? Então, não é CID, são traços de caráter, padrões de comportamento que as pessoas têm. E como não é uma bibliografia em português ou, né, brasileira, isso vem da questão da tradução, tá? Então, não entendam como uma doença. É só uma nomenclatura para trazer essa questão aí do perfil de caráter. Então, a gente tem o primeiro, que é o esquizoide, a gente tem o oral, a gente tem o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, psicopata e masoquista, gente, é só a terminologia, tá? É melhor chamar de psico e de masoca para de repente ficar mais tranquilo. Para os íntimos. Para os íntimos. Mas não se assustem com a terminologia, tá? E que características físicas, então, vamos partir talvez aqui para uma parte mais prática, para você conseguir entender. A pessoa que tem esse traço de caráter, o esquizoide, com maior evidência, porque é bom que fique claro uma coisa, né, Lu? Todo mundo tem os 5, em proporções diferentes. Então, o estudo que eu fiz é de olhar para a pessoa, então eu olho para a Lu, eu olho para qualquer outra pessoa, eu já vejo alguns traços ali que me remetem a algumas dessas características, desses perfis de caráter. Porém, para saber exatamente como ela funciona, eu preciso aplicar a metodologia, que aí eu quantifico esses 5 e consigo entender perfeitamente quais são os problemas dela e como que ela funciona, vamos dizer dessa forma, como a mente dela se manifesta no corpo, né? E só para deixar claro, eu utilizo isso dentro do posicionamento de marca. A Lu vai falar um pouquinho sobre uma outra abordagem que também está relacionada a isso, mas está relacionada ao corpo, que são as nossas dores e os nossos recursos. Daqui a pouco ela vai falar um pouco sobre isso. Então, vamos às características físicas. O esquizoide, ele tem, normalmente, a testa grande, a cabeça, ela é mais projetada, um pouquinho maior que o tronco, que o corpo, se a gente olhar, sabe o homem palito? É mais ou menos aquela ideia, a mulher palito. São pessoas longínquas, né? São. Magrinhas, altas, com os membros grandes. Isso, exatamente, com os membros grandes. Então, tem o braço, de repente, parece que é desconexo do corpo. São essas as características físicas de uma pessoa que tem esse traço alto. Agora, além das características físicas, acho que é importante dizer que são pessoas, que a Lu vai falar um pouco mais sobre isso também, que têm uma criatividade muito grande, que não gostam muito de contato físico. É aquela pessoa que, se você for dar a mão, talvez seja sofrido para ela. Não é um forte dela o contato físico. E ela prefere, muitas vezes, ficar sozinha. Mas tem uma mente, assim, que não para de borbulhar, de trazer ideias. É uma coisa, assim, incrível. Vou falar agora do segundo, do traço oral, né? O traço oral, se a gente tivesse que pensar em formas geométricas, enquanto é um retângulo bem fininho, o esquizoide, o oral é um círculo, né? Então, o oral é aquele que é todo cheinho, ele é todo fofinho. Prazer, né? Tem uma oralidade alta aqui. Então, a minha bochecha, ela é redondinha, ela é saliente. O formato do rosto, ele é mais arredondado. A pele, ela não é tão firme, ela é mais molinha, né? Até essa característica entra também, né? Quando a gente analisa. Então, normalmente as pessoas mais arredondadinhas são as pessoas com a oralidade alta. E o que essa oralidade alta traz de informação pra gente de uma maneira muito simples? São pessoas bastante comunicadoras, que gostam de falar e que se dão bem conversando e falando com outras pessoas. Tá? Caminhando mais um pouquinho, a gente tem, então, o psico, ou o psicopata. Para facilitar, vamos nas formas? Então, vamos nas formas, né? O psicopata é aquele que normalmente tem o tronco com triângulo invertido, né? As costas, ela é mais larga que o quadril, né? Muitos homens têm esse padrão corporal, mas também muitas mulheres. Então, não dá pra gente pegar por uma questão de gênero, tá? Mas dá pra gente entender. Não é só o tronco, o rosto, o queixo ele é mais pontudo,
o formato da cabeça também, ele vai ser um pouco mais triangular. Então, essa questão da ponta, essa questão triangular, o quadril, ele vai ser mais triangular também. A perna, né? Aquelas pessoas normalmente param, você tem que ficam com a perna assim, uma do lado da outra, mas tem um vão que você olha e você enxerga nitidamente um triângulo. Isso também é uma característica desse tipo de perfil de caráter, do psicopata. E o psicopata tem uma característica muito interessante, que é a característica de conseguir enxergar o que o outro tem de bom, o que ele tem de bom, o que falta nele, ele faz as alianças. Né? Então, ele consegue articular muito bem isso, é uma característica bem interessante. O quarto traço, a gente vai para o masoquista, né? E o masoquista é um quadrado. Pensa num quadrado, aquela coisinha assim bem forte e rígido. Quando eu falo rígido, eu falo da musculatura. Tá? Você pega o tronco da pessoa, ela parece um robô, muitas vezes. Né? Porque são pessoas muito sensíveis, mas que aparentemente parece uma rocha. Você olha para aquela pessoa ali, parece que ela não está sentindo nada, e por dentro ela está assim em ebulição. É uma característica muito forte desse perfil. E normalmente são pessoas muito organizadas, que gostam de planejar, que gostam de rotina. Né? E por último, a gente tem o rígido. Então, o rígido seria como se fosse uma ampulheta. São as proporções harmônicas. Né? Vamos pegar um deus grego, uma deusa grega, seria praticamente um protótipo ali do perfil rígido. E o rígido, ele tem essa característica de fazer, de colocar em prática, de se movimentar, mas ele tem o problema de, às vezes, não se sentir bom o suficiente, de medo de ser passado para trás, e pecar pelo excesso da perfeição. Né? Eu quero buscar a perfeição e a perfeição trava. Né? Então, basicamente, esses são os 5 traços de caráter. Né? As características físicas. Esqueci de falar uma coisa interessante do rígido. Cintura fina é um indício de traço rígido ali, tanto como em homem. Como se fosse uma ampulheta, Exato. né? Então, tanto em homem como a mulher. Porque eu falei da ampulheta, esqueci de falar da característica física, né? Mas é isso, a cintura ali é um demarcador bem, bem interessante. Então, essas coisas aqui, de bater o olho já dá pra gente ter uma noção. Só que só tome cuidado de não achar que a pessoa é só aquilo que você tá vendo. Porque lembra que ela é muito mais, ela é uma mistura de tudo isso e da história, né? E de tudo que já aconteceu. Que aí eu quero que a Lu comente um pouco agora sobre essa questão dos traços e dos recursos que cada traço tem e da questão das dores que cada traço traz também. Vamos começar então também lá no esquizoide, né? Como que esse traço ele é criado? A Tati já comentou um pouquinho sobre isso, que ele é criado durante o período gestacional e é quando o ambiente está inóspito, digamos assim, né? Esse período intrauterino, ele tá difícil para o desenvolvimento dessa criança. Então, Exatamente. difícil em que sentido? Ou a mãe não se conectou emocionalmente com essa criança, ou a mãe tem algum problema de saúde, está com risco de perda gestacional, ou está passando por um momento de muito estresse, ou nem queria aquele bebê, né? Então, é como se ele criasse esse mecanismo de defesa, porque os traços, eles são formas que a gente aprende a se defender, né, dos nossos traumas. Então, cria esse mecanismo de defesa de desconexão das nossas emoções. Por isso que tá tudo aqui centrado na cabeça, né? A Tá falou, tem essa cabeça muito maior do que o tronco, porque tá tudo aqui, a energia tá aqui. Então, desconecta do corpo. É como se houvesse uma desconexão da realidade realmente, né? E aí, quando a criança, ela vai se desenvolvendo e se torna um adulto, ou se ela é bem trabalhada ao longo da vida, ela pode entrar no recurso disso. Porque tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, quando um esquizoide, ele tá no recurso, ele é uma pessoa extremamente criativa, racional, com senso lógico, abstrato. Isso é ótimo para algumas profissões, né? Por exemplo, pessoas que trabalham com publicidade, pessoas que trabalham com design, com arquitetura, ótimo, consegue visualizar essas coisas com muita facilidade, porque tá aqui, né? Cabeção.
Por outro lado, se essa pessoa tá presa lá no trauma ainda, que é uma coisa inconsciente, intraútero, ela nem sabe o que aconteceu, mas o seu sistema nervoso ainda tá vivenciando aquilo de alguma forma, ela vai para as dores daquilo, né? E quais são essas dores? São pessoas que não se conectam, né? São pessoas que são mais isoladas, aquelas pessoas que ficam trancada. É um gênio, mas fica lá trancada no quarto, mexendo no computador o dia inteiro e tem zero vida social e zero habilidades sociais, porque não tem essa troca. Porque lá, quando ela era um feto ainda, ela entendeu que o mundo não era um lugar seguro para ela. Então ela preferiu ficar quietinha, assim. Reclusa na dela, na caverna. Exato, assim ficava tudo bem. Para que, né, ela se mantenha em segurança. Então, quando a gente consegue, através desses processos terapêuticos, trabalhar isso, a gente não vai mudar o traço de caráter da pessoa, mas a gente possibilita que ela saia dessa dor e vá para o recurso. E aí a gente vai para o traço oral, que é de 0 a 1 ano, alguns estudos falam 2 anos, que é o período ali de amamentação da criança. E nada é por acaso, né? Quando a criança ela nasce, ela consegue enxergar 20, 30 centímetros só, que é justamente a distância do bebê sendo amamentado, olhar para o rosto da mãe. E aí, quando não tem essa criação de vínculo nesse momento, seja porque a mãe, ela tá desconectada emocionalmente daquela criança, ou hoje em dia, mexendo no celular, amamentando e mexendo no celular, amamentando e vendo televisão, né? Ou ela não tem leite, não produz leite, ou não teve que interromper precocemente essa amamentação ali por conta de que tem que trabalhar, né? E não dá para estar 100% do tempo em amamentação. Então, há essa ruptura, essa quebra desse vínculo. E aí vem essas pessoas fofinhas. E não lembro se a Tá falou, mas tem até a boquinha projetada, assim, né? Uma boca mais... A minha boca não é boca de oral. Mas sim, normalmente é uma boca carnuda, né? E mais cheinha mesmo. Então, um certo biquinho, assim. Porque tem essa coisa da amamentação, de sugar. Exato. Né? E quando as pessoas estão nas dores desse traço, ela faz justamente isso, quer sugar tudo. Nada é suficiente. O que você oferece para ela não é suficiente, a comida que ela come não é suficiente. Então ela precisa de tudo em excesso. E aí acabam se tornando gordinhas, fofinhas, né? Muitas vezes existem pessoas com traço oral que não são gordinhas? Sim. Né? Mas existem pessoas, a boa parte são gordinhas. Então, porque tem esse excesso essa ali, tendência, né? É como se fosse algo que nunca suprisse, porque tá na carência, tá na falta. E isso acaba se tornando a dor daquilo. Então, quando se relaciona com uma pessoa que é oral, por exemplo, você pode dar o mundo para ela. Se ela tá na dor, não vai suficiente. Ela vai achar que você não gosta tanto, que você não dá tanta atenção, que você não tá fazendo o suficiente. Por outro lado, quando essa pessoa está no recurso, ela se torna ótima comunicadora, né? Ela consegue se expressar com uma facilidade, porque ela tem essa habilidade oral. E acho que, não só complementando, acho que não só a questão da comunicadora, mas ela consegue parar de procrastinar e ela vai pra ação. Sim. Porque é uma característica do oral também, né? Essa coisa de, não sei o que eu faço, não vou. Então, a gente se abastece de um monte de coisa e trava. Né? Procrastina, amanhã eu faço, depois eu faço, eu vou pensar nisso depois, e vai. Aí consegue realmente realizar, porque é de fazer, mas às vezes trava também por conta disso, né? E também tem uma facilidade, né, de expor o que sente. Que outros traços não têm tem essa dificuldade, que não expõe de jeito nenhum, né? Falamos do esquizoide, que nem se conecta. Então, o oral, ele tem essa facilidade de expor o que ele sente. E, muitas vezes, é até difícil para os outros traços lidar com esse excesso, né? De falar de sentimentos e de desejos e de pedir coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é oral e ela quer pedir uma promoção. Se ela tá na dor, ela vai ficar lá choramingando, não vai conseguir. Se ela vai pro recurso, ela consegue, porque ela tem essa facilidade. E
Os orais, eles são carismáticos, né? Sim. Fofinhos, todo mundo gosta de ter Que é bem- perto. Ou a pessoa super simpática, né? Aquela que conversa com todo mundo, Que chega, já né? faz Já amizade. conectando com todo mundo, faz as integrações ali. Então, tudo, né, por conta dessa questão da oralidade. Então, a gente precisa sempre trabalhar com essa questão de tirar a pessoa dessa dor de traço para ir para o recurso, porque daí fica tudo muito mais Sem fácil, dúvida. né? O próximo é o psicopata, que aí ele vem, né, depois da fase oral, ali, quando entra a fase oral e a fase Do anal, desfraude, né? e aí ele vem trazendo essas questões de... Ele percebe que ele é aplaudido quando ele faz algumas coisas, que ele é elogiado quando ele faz algumas coisas. E aí ele usa isso, muitas vezes, para manipular os pais ali, né? Porque ele entende que se eu tô fazendo isso, eu recebo amor, porque eu recebo elogio. Então, eu vou fazer mais disso. E aí, acaba entrando nesse traço. Até porque, muitas vezes, os elogios vêm pontuais. Então, a criança, ela vai reforçando essas situações que ela sabe que vai receber elogio. Porque não acontecem em outras situações. Então, é como se fosse o filhinho troféu, né? Ai, o meu filho, ele é maravilhoso, ele é ótimo na escola. Mas aí chega dentro de casa, né, e não recebe tantos elogios assim. Então, ele tende a reforçar aquilo, a ser cada vez melhor na escola. E aí, quando ele tá na dor, acaba, e acho que até por isso que tem esse nome, né? Porque ele acaba tendo esse quesinho de manipulação, né? Ele tem magnetismo muito grande, então é muito fácil as pessoas se conectarem. E aí ele pode usar esse perfil de manipulação Só pro próprio benefício, né? Então, contar umas mentirinhas aqui. Mas, por outro lado, se ele tá no recurso, um ótimo vendedor. E um né? ótimo líder. Um ótimo líder. Ele consegue se conectar com as pessoas, trazer essas pessoas para perto, com esse carisma, com esse jogo de cintura, porque ele consegue ler muito bem as pessoas, saber o que essas pessoas se interessam, né? E utilizar isso para um crescimento dele e dos outros, não para algo egóico, se ele tá na dor, né? Então, de ficar precisando desses reforços ali. Acho que esse tipo de traço é um traço que a gente consegue visualizar muito no mercado de trabalho, né? Na questão... Eu acho que quem tem sucesso, Muito, assim, é psicopata e rígido, né? Se Sim. tiver a combinação dos dois, então, aí ninguém segura. E uma imagem clássica, assim, pra mim, do traço de psicopata é o Johnny Bravo. Aquele peito estufado, assim, eu sou o rei do mundo, né? E até o formato eu acho que do aquele corpo. é um psicopata meio rígido, porque tem né, uma vaidade gigante ali também. Então tem toda essa questão, né, do peito protuberante, também esse excesso de energia aqui. E aí tem o masoquista, que são pessoas que foram podadas ali na sua fase anal, né? Então elas muitas vezes são... Sabe quando a gente fala pra criança, ai, credo, fez cocô na calça? Fez xixi na cama de novo. E aí ela não tem ainda esse controle, né, dos esfíncteres. E quando vai tendo essa punição, a criança ela vai se sentindo humilhada. Aí o que ela tende a fazer? Conter. Então, se eu não posso fazer xixi no cocô na calça, eu não vou fazer nada. E aí ela acaba comprimindo, né, os esfíncteres ali. E aí acaba havendo até uma modificação na estrutura do quadril por conta disso. Então acaba sendo um bumbum um pouquinho mais achatado, às vezes o quadril para frente por conta desse excesso de repressão. E aí como ela vai se desenvolvendo, né, de tantas vezes que ela foi julgada e ela se sentiu humilhada, ela tende a ser uma pessoa que ela guarda muito as coisas. Então, se ela não pode fazer o xixi e o cocô, porque, inclusive, eu até já atendi crianças que elas tinham essa dificuldade,
né, de fazer xixi e cocô. Elas seguravam mesmo, e às vezes os pais nem entendiam, né? Mas em algum momento ali ela entendeu que não era bom para ela fazer isso. Então ela acabava contraindo tanto, e é o objeto dela, né? É algo que ela fez, que saiu dela ali. Então ela entende que ela não pode expor coisas que ela faz. Que aquilo é vergonhoso. Né? E aí ela acaba não expondo ideias, né, emoções. Então, relacionamento de masoquista com oral, por exemplo... Eu já passei por isso. Senhor, é um negócio, assim, complicadíssimo. Eu passo por isso. Gabriela é super oral. Complicadíssimo. E eu tenho bastante do masoquista, então falo com propriedade. É difícil, porque o oral quer falar, quer expor, e porque sinto. E aí o masoquista, tipo... Não é a hora, me deixa, não vou falar sobre isso, né? Então, o masoquista, ele tem essa dificuldade de expor. São pessoas que aguentam muita coisa, porque eles têm essa dificuldade de expor, inclusive os incômodos, né? Eles guardam, né? Calados. Eles guardam. Só que, ao mesmo tempo, em algum momento, essa energia tem que vai ter que sair, igual a panela de pressão, né? Uma hora a pressão tem que sair. E aí vai explodir. E, às vezes, a gota no copo, assim, que a pessoa não fez nada. Mas aí ela vai explodir. Mas ela vai explodir e o outro nem vai entender o que tá acontecendo, né? Então, quando tá na dor, tá nisso, nessa dificuldade de se expressar, nesse fechamento, numa sobrecarga muito grande, né? Num processo, muitas vezes, de burnout, porque tá ali aguentando. Então, por isso que temos essa estrutura mais larga aqui nas costas, né? Esse músculo mais tenso, porque sobrecarga mesmo, de aguentar essa carga. E aí, quando a gente vai para o recurso do masoquista, são pessoas que elas têm uma estabilidade, porque elas não são tão instáveis emocionalmente, mas elas conseguem expressar aquilo, né? São pessoas que são fiéis, que você sabe que vai ter uma lealdade ali, então você pode contar com essa pessoa, que ela vai poder te auxiliar, porque tem essa questão de querer sempre ajudar o outro, não na dor, né, de ter essa sobrecarga, mas de ter essa disponibilidade para olhar para o outro com mais cuidado, né? Então, esse processo mais terapêutico também, mais paciente, né? E aí, por fim, a gente tem o rígido, que vem ali da fase sexual da criança, né? Da descoberta dos seus órgãos genitais. E nasce da repressão sexual. Então, quando a criança tá lá com a mãozinha dentro da calcinha da cueca, tira a mão daí, né? E acaba tendo essa repressão ali dessa energia sexual. A gente entra também um pouquinho no complexo de Édipo, mas a gente não vai falar sobre isso de nesse Electra, momento. Né? De Édipo, de Electra. E tem, né, por isso que vem essa parte dessa fase sexual contida ali, dessa energia que fica contida, mas são crianças que elas entendem que para elas serem amadas, elas têm que ser perfeitas. Exato. Né? Elas têm que ser aquela pessoa que faz tudo do mesmo jeito, do jeito que a mãe gostaria, do jeito que o pai gostaria. Então, meu filho é maravilhoso. E, na verdade, ela tá buscando o afeto dos pais através desse modelo de perfeição que é inexistente, né? Mas é só dessa forma que ela entende que ela vai ter esse reconhecimento dos pais. Porque, provavelmente, os pais são muito críticos. Então, quando ela corresponde à expectativa desses pais, vem esse afeto. E aí ela entende que ela precisa sempre fazer algo ali para receber esse amor. E aí, indo para dor, são pessoas que são muito controladoras, né? Muito perfeccionistas, que querem saber de tudo, que querem que tudo seja do jeito dela, do jeito perfeito. E aí, quando a gente vai para o recurso, são pessoas que são ótimos líderes, né? Que tem uma visão ali de negócio, de coisa, e sabe o que precisa ser feito para funcionar, mas sem essa rigidez, né? Sem essa competição, muitas vezes.
Porque também são pessoas competitivas, né? Os Bastante. atletas, muitos deles são rígidos, assim, de competição, às vezes, com eles mesmos. É isso que Né? eu ia Nem chegar. com, Às com vezes outras vamos pessoas, dizer, mas a gente com eles mesmo. mesmos, de estar sempre nessa busca do melhor. E aí a gente fica ali na linha tênue, né? Entre perfeccionismo, competição, porque você sempre quer que nunca tá suficiente. Nunca tá bom. Quem você é nunca é o suficiente. Então, quando a gente consegue transpor, né, e eu acredito que é irreal, assim, que a gente vai transpor completamente essas dores. Não, a gente né? vai, acho que, equilibrar, né? Vai Ficar sempre equilibrar numa dança isso. mais... O tentar equilibrar, Owen, né? no começo, ele falava muito, né? Sobre ser uma pessoa sem traços de caráter. E aí, depois, ele veio até se retratar sobre isso, né? De que ele entendeu que não existe isso, que a gente sempre vai ter os traços ali e vai trabalhar nessa flexibilização, nesse equilíbrio de trazer o máximo desse lugar de dor para o lugar de recurso, para que a gente consiga, né? Avançar cada vez mais na vida. Então, às vezes, a pessoa, ela tá lá, indo pra parte, né, profissional, por exemplo. A sua vida profissional não tá fluindo porque você pode estar preso em alguns traumas e você nem se dá conta ainda. Exato. Ou a tendência comportamental maior é uma pessoa que tem esse lado mais arrojado para lidar com o público, para falar com as pessoas, e ela tá, de repente, numa sala mexendo com coisa de computador. Uhum. Faz, acho que algum tempo eu conversei com... Eu ouvi uma história assim. A pessoa hoje trabalha com fotografia. E é uma pessoa super comunicativa e muito sensível, que consegue captar e fazer umas fotos muito bonitas. Que começou a cursar a engenharia de sistemas. E abandonou depois, acho que no 3º ano. E aí eu falei, ainda bem que você saiu, porque você não ia conseguir ficar ali. Porque nitidamente você vê na pessoa essa característica, essa facilidade, né, que essa pessoa tem de comunicar, de falar, de observar, presa ali numa salinha, trabalhando e montando sistema e resolvendo ali, ela ia se frustrar e muitas vezes, mas por que tá acontecendo isso e tal? Porque tá fora, vamos dizer assim, é um dom, vai? A gente, né? Então, da mesma maneira que aquele que fica mais quieto, ele também tem o dom dele, que é o recurso. De criar, de desenvolver, de pensar em coisas que muita gente talvez nunca pensasse. Né? Então, acho que é muito legal isso, porque a gente consegue, pelos traços, identificar, você falou de perfil de vendedor, é um perfil de contador. Eu tenho uma vaga, esse candidato avalia para mim? A gente consegue fazer esse trabalho. Olha, esse aqui tem uma propensão maior a dar certo por conta desse outro canal. É uma coisa que eu aprendi na minha formação, mas eu não faço. Mas é possível fazer. Porque aí você falou, né, falei da questão do equilíbrio. A gente tem o gráfico, né? Então, falando de Thaís, eu tenho oralidade e rigidez, as duas estão ali, ó. Um pontinho, um ou 2 pontos de diferença. Então, elas ficam ali. A oral é 2 pontos a mais que a rígida. Aí eu desço pro masoquista, o meu psicopata, que eu achei que era, acho que é 17%, não é tão pouco assim. E o meu esquizoide é o último. Dentro dos 100%, vamos pensar assim. E o que isso significa, né? Significa que na maior parte do tempo eu vou ficar brigando comigo mesma, porque a rígida dentro de mim vira e fala: você tem que ser perfeita, você tem que fazer tudo assim, você não pode errar. Eu comigo mesmo, tá, gente? Entendam isso, aquela briga interna. E a oral vira e fala assim: não, mas eu tô cansada, mas eu quero chorar, mas eu quero parar, mas eu quero um abraço, mas eu quero colo. Aí eu quero chorar e a rígida falou assim: não, mas que bobeira. Então, entender isso, pra mim, foi muito libertador. Porque eu sempre briguei comigo mesmo naquela questão de não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Deixa eu ficar aqui. Não vou mostrar. Não vou mostrar porque eu tô sentindo. Deixa eu ficar aqui, né? E aí, quando eu entendi esse funcionamento, eu entendi que quando... Não é sempre que eu vou chorar, óbvio. Mas quando aquela emoção aflora e a minha oral que tá gritando, eu deixo ela falar, porque senão ela vai entrar na dor. Aí, se ela entrar na dor, eu me lasco. Aí, então, não, tá, deixa ela ali pra conseguir tentar ficar mais leve. E, gente, uma coisa importantíssima que a gente tá falando aqui, a Lu falou até no outro episódio.
Você falou da questão de as pessoas acham que eu sou uma pessoa super equilibrada. A gente tem picos, tá? Então, a gente está falando aqui sobre essa questão do comportamental. Estou expondo aqui para vocês características do meu traço de comportamento. Não significa que eu vou estar sempre bem. Eu vou ter os meus momentos de querer ficar quieta, de querer ficar reclusa. E tá tudo bem, vou ter os momentos de dor, é inevitável, a gente passa por um monte de coisa. Mas qual é a diferença, acho que a gente tendo consciência de tudo isso que a gente tá conversando? É que o tempo pra gente conseguir se recuperar, ele acaba sendo um tempo menor. A gente não se entrega àquilo. A gente entende, respeita, para e segue. Eu acho que isso, pra mim, fez muita diferença. E a gente vai oscilando, né? Porque as situações, elas vão acontecendo na nossa vida. E aí, às vezes, é um traço que vai tomar a frente ali. Então, não é uma matemática, né? Porque a gente tá lidando com pessoas e com coisas muito profundas. Que, às vezes, a gente nem sabe. E, de novo, né? Eu acho que é muito válido a gente... Porque eu sempre friso isso. Porque eu até, quando comecei... a entender um pouco, vinha o julgamento em relação à minha criação, aos meus pais, né? E os pais, eles sempre vão dar pra gente aquilo que eles têm de melhor. Sim. E às vezes, é isso, né? Mas é o que ele tinha pra dar. Então, não cabe a gente ficar julgando e culpabilizando. Sim. Cabe a gente agora, enquanto adultos, o que eu faço com isso? Porque agora eu já entendi. E se você está assistindo, você já entendeu como você funciona. E agora cabe a você, né? Tá, eu tenho esses traços aqui que eu me identifiquei, eu ajo de determinadas formas. E o que eu faço com isso? Eu vou ficar presa nisso? Ou eu escolho ir para o outro lado e agir diferente? Porque às vezes a gente fica sofrendo a vida inteira por determinadas situações, quando aquilo poderia ter sido resolvido, né? Mas a gente não escolheu olhar para aquilo, ou achou que aquilo era um fator determinante. E não é. Eu acho que você tocou num ponto aí muito importante, que é a questão de escolha. Né? Acho que tudo é uma questão de escolha. E quando a gente entende que até alguma coisa que aconteceu que a gente não gostou, indiretamente foi uma escolha nossa, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo, a gente passa também a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque é muito mais fácil culpar alguém ou culpar algo do que assumir e falar, não, tá, eu tenho uma parcela de culpa aqui. Eu quis fazer assim, eu fiz desse outro jeito, eu deixei que fizessem de tal forma. Né? E a gente até entrando nisso, né? Começa a entender o porquê determinadas situações aconteceram na nossa vida. Por que determinadas pessoas aconteceram, chegaram, porque a gente se relacionou com determinadas pessoas, né? Tudo é ressonância. Então, se eu tenho um padrão de comportamento de determinada forma, eu vou atrair pessoas que ajam de determinada forma comigo. Quando eu consigo ir modificando isso, essas pessoas vão saindo e vão chegando outras mais condizentes, mas é tudo dentro da gente. Exato. Né? E quando você falou da questão das habilidades profissionais, até, por exemplo, né, uma pessoa que tem um perfil de ser um excelente vendedor e tem uma que não, super esquizoide ali, mas está se candidatando. Não que essa pessoa, se ela não fizer um curso, né, ela não vai conseguir desenvolver como... Mas tem algumas coisas que elas são ali profundas, né? Não são habilidades adquiridas, são habilidades adquiridas na infância, né? Não habilidades adquiridas profissional, por exemplo. Mas são algo que já veio lá do desenvolvimento dela, que ela foi adquirindo na vida. Né? Que é mais fácil ela colocar ali, talvez. Que eu ia falar inata, mas não é inata, né? Ela foi adquirindo ao longo da experiência dela na infância, diferente de quando a gente tá adulto e querer aprender alguma coisa por uma necessidade. Mas é possível que alguém se torne um vendedor, por exemplo, né? Se fizer um curso para isso. Dedicação, curso, enfim. É possível. Cira. Muita coisa, né? Você falou na questão dos relacionamentos, eu acho que é interessante a gente falar sobre a questão do rígido, por exemplo, porque muitas mulheres, homens também, mas acabam tendo um problema de traição. Ai, nossa, fui traída de novo,
E é um mecanismo, né, meio que inconsciente de que... Lembra que a gente falou sobre a questão do complexo de Édipo, né? Então, é como se o pai ocupasse esse lugar. Sim. Então, é muito louco, né? Mas a partir do momento que a gente entende isso e entende que cada um também tem um lugar, as coisas começam a se movimentar como elas devem se movimentar. Elas seguem um fluxo natural, né? Elas não travam. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante relacionada aos traços de caráter, né? Essa questão que envolve as dores e envolve, né, os recursos. Porque voltando para a questão do rígido também, que eu acho que a mulherada vai se identificar muito com a questão do rígido. É a questão da vulnerabilidade, né? Eu entendia a vulnerabilidade como... Nossa, eu não posso mostrar que eu errei. Eu não posso... Porque o rígido tá gritando ali, né? Em busca da perfeição. E aí tem o lado do controle. Quero controlar tudo. E aí eu aprendi... E aí você faz terapia, você vai estudar, você faz uma série de coisas... Que, assim, tem coisas que eu consigo controlar, tem coisas que eu não consigo. Então, se eu brigar e quiser controlar aquelas coisas que eu não consigo... Eu vou me sobrecarregar, eu vou ficar mal. Vai acontecer uma série de coisas que vão realmente fugir do meu controle, porque eu não tenho esse controle. E trava o fluxo, né? Exato. E aí a gente trava, e às vezes trava literal mesmo, Sim. com dor no corpo, com dor de cabeça, porque a mente fica acelerada, né? E a questão da vulnerabilidade é o pedir ajuda. É uma coisa, assim, que me ajudou muito, sabe? Eu tô até aqui eu consigo ir. Até aí, onde você tá, eu não consigo. Pega pra mim, por favor. Me ajuda. Parece uma coisa simples e, de fato, é. Mas, primeiro, pra ela ser simples, a gente tem que internalizar e entender que não é feio pedir ajuda. Que não é feio, eu não estou bem. E essa ajuda, gente, ela vai de níveis diferentes. Desde, olha, eu preciso pegar uma caixa, eu não consigo carregar a caixa. Se tiver alguém perto, você consegue carregar pra mim? Algum objeto? Até o ponto de chegar a uma ajuda profissional, uma terapia. Olha, eu tô com algumas coisas que estão me deixando... que estão me incomodando, eu não sei como lidar. Isso, né? Desse traço rígido. Porque você tá falando, eu tô pensando, né? Eu tenho predominantemente masoquista e rígido, que um reforça o outro ali, de uma certa forma. Sim. Né? Os dois gostam de controle. E os dois são ali, fechadinho, né? Você é o oposto, é oral e rígido. Eu fico aqui, nessa ó. Briga, eu fico né? na briga. Eu fico na briga. Porque, pra mim, assim, é uma dificuldade, ponto. Não tem nenhum lado que fale, não, eu vou. Tem o lado racional, por conta do autoconhecimento, né? De saber que é uma limitação minha de querer transpor aquilo. Mas aí, quando eu faço esse movimento, às vezes é tão doloroso, porque eu tô quebrando uma muralha da China ali. Sim. Né? E teve uma situação que eu fui pedir ajuda pra uma pessoa por telefone... E aí ela começou, tipo, que não sei o quê. Eu desliguei na cara dela e comecei a chorar, assim, porque pra mim é muito difícil pedir ajuda. E aí você vê que a pessoa vai te negar isso. E aí entra, né, o rígido com o masoquista ali. Nossa, me desestruturou completamente, que eu entrei num processo de catarse, de choro, de desespero. Mas você chegou a falar com a pessoa? Eu cheguei a falar com a pessoa. Eu falei, você pode me ajudar? E aí ela falou assim, porque agora eu não consigo. Nossa, na hora que ela falou no não, eu já passo a cara não. Você nem teve que ela terminar de falar. E depois ela ficava me ligando, e eu não tinha condições de atender, porque eu tava completamente desequilibrada. Chorando, né? Porque teve essa dificuldade de pedir ajuda e essa questão de... É uma humilhação pedir ajuda. Então, já estou aqui me humilhando. E aí, você não me ajuda? Pronto, fim do mundo. Olha que legal, você falou. É uma humilhação pedir ajuda pro masoquista e é sair da perfeição pro rígido. Né? Não, eu vou mostrar pros outros que eu não sou perfeito. Não, vou me humilhar, pedir ajuda. Mas, gente, a gente é humano, a gente vai falhar. Então, a gente não precisa fazer tudo sozinho. Exato. Né? Não dá. Que é outra coisa que, assim, 46 anos de vida aprendi, né? Bom, também se não aprendesse, né? Mas, assim, não dá.
Tem muita coisa que dá pra fazer sozinha, mas tem coisa que não dá. E a gente não precisa, Essa é a fazer questão. A gente não sozinho. precisa. Isso eu aprendi a duras Eu penas, também. tá? Ai, meu Deus, como eu aprendi. Eu lembro da primeira vez que a gente alugou a casa pra abrir o espaço, tinha umas paredes pra pintar. E aí era domingo, todo mundo fazendo churrasco em casa, na beira da piscina, e eu pintando parede de sala, sabe? Sozinha. Depois eu fiquei, obviamente, toda travada. Doloridíssima. Eu fiquei com muita dor no cóccix, né? Região pélvica. Fui no médico por conta disso, tive que tomar remédios fortíssimos, porque assim, eu tava me sobrecarregando e todo mundo lá aproveitando e eu aqui, né, num processo masoquista de sofrimento, de alto sofrimento. Eu consigo, eu dou conta, eu posso. Então, isso foi uma lição, assim, de, epa, pera lá, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com as situações e muito na base dessa dor extrema, né? De quando você vê que aconteceu algo muito forte, que te deixou muito mal, você vai olhar para aquilo. E eu acho que a grande questão aqui, além da gente ter falado da questão do corpo, é esse conhecimento, é o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente tem sobre a gente, mais a gente consegue fazer as coisas irem num ritmo mais tranquilo, sem tantos obstáculos. Porque dizer que vai sem obstáculo é mentira, né? Não dá pra gente afirmar isso. Até pro psicopata. Não dá, né? Vai ter obstáculo. Vai, né? Mas a gente consegue seguir de uma maneira um pouco mais tranquila, sem tantos trancos assim, né, Lu? Sim. Você lembrou de um, eu tô vendo se eu lembro de algum episódio mais marcante, assim. Mas é que foram tantas coisas. Sim. Porque não, a gente dá conta, vai fazendo. Aí é aqui que dói e que fica e que sobrecarrega. E é o ponto, acho que de todo mundo que tem tensão, né? Aqui trapézio, assim, porque é esse excesso de carga. E é uma coisa tão doida que às vezes eu não percebo, mas eu tô assim. O ombro tá quase colado na orelha, né? De tensão, pra quê? Às vezes a gente tem até essas ondinhas, né? Uma musculatura tão rígida que cria uma ondulação aqui que promove, que mostra essa tensão. E eu acho que também é importante falar para as pessoas que estão assistindo a gente que não é uma coisa que você vai olhar hoje, que você vai entender, como acho que você já se identificou com várias coisas que a gente falou aqui, e que vai se resolver assim, ó. Nada é passe de mágica. Eu acho que tudo é um processo. Então é importante entender isso. Né? E é importante ter o acompanhamento terapêutico. Exato. Né? Porque como são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa influência na nossa mente, né? No nosso sistema nervoso ali, e acontecendo ao mesmo tempo no corpo, precisa-se desse acompanhamento. Porque a mente, ela vai influenciar no corpo, né? Da mesma forma que um trauma no corpo acaba influenciando na mente também. E até comentei, né, no episódio passado, que foi por isso que eu escolhi fazer o curso de yoga, para ter esse recurso para trabalhar essas influências na mente, porque o yoga, ele trabalha num aspecto geral, né? Sim. Corpo, mente, energia, espírito, emoções. Então, para ter esse viés desse olhar diferenciado dos traumas, né, dos traços de caráter, aí das couraças, que daí é outra coisa, e olhar para isso num processo psicoterapêutico mesmo, mas utilizando desse recurso que o yoga proporciona. Então, só quero complementar aqui uma coisa, que acho que isso que a Lu falou é parte do trabalho dela. Então, a gente expôs aqui essa questão dos traços, dos recursos, das dores, para vocês entenderem que é um ponto que a gente conversa nas nossas áreas. Só que a Lu vai para a parte profunda, ela vai para terapia. O meu ponto, eu não vou para terapia. Eu só identifico os traços principais de comportamento, porque isso me ajuda no posicionamento. E se Então, você não consegue identificar, você não consegue ter a ponta, né, do iceberg ali. Você precisa identificar a existência desses traços. A gente está trazendo aqui,
né? Aliás, Mas, por não exemplo, é nem a meu... ponta, é o contrário. É o iceberg inteiro, porque a ponta é o que as pessoas vão enxergar. Sim, Né? A gente vai para o negócio... eu só vejo que existe um negócio. sim. Você vai pegar as raízes do gelo. Por ali. exemplo, isso é uma coisa que eu não aprendi a fazer. A gente, lógico que aprende a identificar os traços, mas não porcentagem de traço, né? Porque tem todo um mecanismo, Tem. né, para fazer isso. E isso é uma parte que, como a minha parte é na abordagem psicoterapêutica, a gente não aprende a fazer essa análise detalhada, né, dos traços de caráter na pessoa. Você sabe que quando eu comecei, antes de ir para a parte de posicionamento de marca, de branding, né? De branding pessoal, eu fazia só as análises. E eu cheguei a fazer análises de algumas pessoas que era muito latente o trauma ali. E mesmo explicando o funcionamento, entendendo, porque elas sempre chegavam com problema. Então, vamos tentar entender como que esse problema está dentro do seu funcionamento, como que você reage em relação a isso. Por exemplo, falar que problema. Por que eu faço dieta e não consigo emagrecer? Então, vamos lá, vamos entender. São dois os que têm tendência a ganhar peso. O oral, que a Lu falou, e o masoquista. Porque os dois retém, né? Um por emoção e o outro também porque não consegue soltar a emoção, acha que dá conta, retém. Então, se a pessoa, ela tem esses dois, a quantidade percentual desses dois traços mais alto, automaticamente ela vai ser uma pessoa que tem uma dificuldade maior. Ela nunca vai ser magra? Claro que não. Mas ela vai ter que aprender a lidar melhor com as emoções dela para que ela consiga ter uma estabilidade do que outras pessoas, do que um esquizoide, do que um rígido, por exemplo. Então, esse foi só um exemplo, tá? Chega com um problema. E algumas pessoas... dava pra perceber que o trauma era mais profundo. Aí eu acabei indicando um acompanhamento psicoterapêutico. Porque precisa, né? Imagino que até para essa questão de você querer explorar um traço diferente no posicionamento, existe isso? Não explorar, mas é assim, eu entendo então como a pessoa, como ela funciona. Se ela é mais comunicativa, se ela é mais quieta, se ela é uma boa líder. Porque aí, com a quantidade ali dos 5 traços, eu consigo pegar e cruzar várias informações. Porque, por exemplo, você mesmo falou, você é... 50-50, né? Porque um quer falar, o outro quer calar. Então... Sim, se eu pegar os meus 5 traços e juntar ali na porcentagem, eu sou 50% off, 50% in, né? Quer dizer, on-off, vai pra fora e pra dentro. Então, o que isso me causa? Eu tenho dificuldade pra estar com as pessoas? Não, mas eu tenho limites. Então, entendendo isso, eu respeito os meus limites. Porque quando eu passo desses limites, é o meu corpo que sofre. Físico, muitas vezes, e o emocional também. Então, isso eu aprendi. Então, aí eu faço isso com os meus clientes também. É a primeira parte, porque o cliente muitas vezes chega e fala assim, então, olha, eu quero um posicionamento assim, eu quero essa imagem, tá, ok. Então, a gente vai estudar primeiro quem é essa pessoa e como isso vai se manifestar naquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo do governante, por exemplo, do arquétipo do governante, né? Que está relacionado à questão empresarial, é o blazer, é aquela coisa mais séria, etc e tal. Se a pessoa tiver o psicopata alto, vai ser fácil. Mesmo que o arquétipo da governante não seja um dos seus principais, mas esteja pelo menos entre os 5. Se tiver entre os 5, ok, a gente consegue estruturar, e isso não é só pensando no comportamental, é pensando na cor, é pensando no tipo do cabelo, é pensando no acessório. E a gente falou de corpo, então tem também as linhas faciais, que elas comunicam, elas trazem informação. Então, se você tem a sobrancelha mais arqueada, se a sobrancelha é mais perto dos olhos, se ela não é. São informações que me trazem características do seu comportamento também. Então, quando eu faço essa análise comportamental, eu uso as duas técnicas. Eu junto essa questão dos 5 traços, mas eu faço análise facial também. São 2 técnicas diferentes. Numa outra ocasião, a gente comenta aqui com vocês. E aí é muito legal, porque tem muita coisa que casa e tem coisas que a facial traz que a corporal não traz. Corporal porque eu pego o corpo como um todo, né? E aí eu tenho o raio-x da pessoa. E aí sim eu consigo ir adequando roupa, ir adequando linguagem verbal, linguagem corporal, né? Porque eu falo muito com a mão. Existe problema em falar com a mão?
problema vai ser segurar minha mão, porque eu não vou conseguir falar. Né? Mas eu vou usar minha mão aqui. Vocês vão ver eu falando aqui, porque se eu ficar falando e fazer com a mão, você vai prestar atenção aqui e não vai prestar atenção em mim. E, enfim, são, né, alguns detalhes que entra a questão do corpo também, mas aí são alguns acessórios para conseguir posicionar. Mas a base vem disso. Eu uso essa leitura visual e leitura corporal para entender quem é aquela pessoa. Porque aí eu consigo conversar com ela, eu sei o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Porque falaram pra ela, não, mas eu tenho que fazer isso. Eu vou te falar assim, tá, você pode fazer, mas talvez não dê certo do jeito que você queria. Não sustenta, E né? muitos falam assim, não deu. Eu falei, eu sei que não deu. E isso que eu acho que quando a gente olha muita coisa na internet, né, e muita gente falando muita coisa e vendendo esses isso você tem que fazer e isso não. Esses padrões, né? A gente Como não se é padrão. tudo desse certo pra todo mundo. E dá certo pra muita gente. E pra muita gente não vai dar. Então, quando a gente tá no autoconhecimento, consegue se entender e conhecer quem a gente é, a forma que a gente funciona, né? As nossas limitações, as nossas habilidades, fica muito mais fácil. A gente não precisa se encaixar em nada. Né? A gente precisa buscar aquilo que faz sentido pra gente. Exato, que faz sentido pra gente. E aí, eu acho que é muito isso que o nosso trabalho faz, né? Exato. Fazer o que faz sentido pra pessoa, sem essas regrinhas. Né? É interessante porque então, mas o que eu vou escolher? Não, o que você escolhe? Aí vira pra pessoa e fala assim, não sou eu que escolho. É você, porque é a sua marca, é a sua vida, não é a minha. Então, pra mim, vai fazer um sentido diferente do que é pra você. Então, é você. Né? Então, é a Lu que vai escolher. Dentro de tudo isso aqui. Porque, existe métrica, existe estratégia, existe uma série de coisas. Mas tudo isso tem que estar alicerçado naquilo que você é. Sim. Senão, não faz sentido. Senão, é como se fosse um personagem. Exato. Né? Tá vestindo uma máscara ali, roupas que nem são roupas adequadas pra ela, porque ela nem se E a questão sente bem do naquilo. personagem é a seguinte. Pode até ser que funcione, mas a pergunta é, até quando? Não se sustenta. Não se sustenta. A gente só consegue sustentar aquilo que faz sentido pra gente. E aí também não tenho medo de mudar de ideia, porque a gente pode ir mudando, só que a gente nunca vai ser radical. Né? Então, o que eu quero dizer com radical? Falando de estilos de se vestir, por exemplo, né? Tem o estilo dramático, que tá muito relacionado com o arquétipo do rebelde. Você nunca vai me ver de coturno, por exemplo. Não vai me ver com uma meia arrastão, uma jaqueta preta no estilo rock and roll com uma corrente pendurada, por exemplo. Não vai. Porque, pra mim, eu vou me sentir assim, um ET, eu vou colocar aquilo, eu vou virar um personagem. Uma fantasia, né? Nem um personagem, né? Uma fantasia. A não ser que eu vá pra uma festa fantasia, aí pode ser. Mas, e tem pessoas que usam isso no dia a dia, não tem problema nenhum, porque aquelas pessoas ficam ali, em mim vai ficar ruim, vai ficar péssimo, porque eu não me sinto à vontade naquilo. E qual o problema disso? Nenhum. O problema é se eu quero fazer uma coisa que não é, ou se outra pessoa quer fazer uma coisa como eu tô fazendo. São pessoas diferentes, são coisas diferentes. Né? Embora a gente tenha muita coisa, as pessoas tenham coisas em comum, cada um é um. E acho que essa que é a magia. Né? De todas as pessoas que você atende, que você atendeu, já vai atender, podem ter coisas parecidas, mas cada história é uma história, cada coisa é uma coisa. Acho que essa é a grande magia, né? Acho que isso que é o bonito da história. É justamente, né, o nome do nosso podcast, é de dentro para fora. Né? O fora, ele é o reflexo disso tudo. E o fora não é só questão do corpo, né? Não é só questão do rosto. Não é só o estético. É a questão da forma que a gente se comporta, muitas vezes, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito introvertida, e aí eu tenho que chegar num lugar e ser muito extrovertida. É difícil. Vai travar. Pode ser até que a pessoa consiga, mas ela vai estar indo contra, né, a natureza dela. E aí isso vai gerar um desgaste, pode gerar até traumas nela, de ela acontecer alguma coisa ali, ela não saber como se comportar. Então, isso reflete, né, em tudo. É essa questão da nossa essência, de quem nós somos, da forma que nos desenvolvemos, para que isso seja refletido no mundo. Exato. Que as pessoas consigam perceber isso. Acho que é isso que faz a diferença.
né? Fala-se tanto em concorrência, em diferencial, mas a gente só vai conseguir ter um diferencial competitivo de verdade quando a gente assumir realmente aquilo que faz sentido pra gente. E não ficar correndo atrás das promessas de internet, das coisas que estão acontecendo, né? Ai, nossa, tá todo mundo usando inteligência artificial. De repente você não quer usar. Ai, mas você vai ficar pra trás. Cada um é cada um. Ah, não, eu uso, mas uso com parcimônia. Uso um pouco. Eu acho que tem uma outra coisa interessante nesse processo todo, que tem a ver também com questão de autoconhecimento, que é a questão do julgar, né? O traço rígido se julga demais. E ele é muito crítico consigo mesmo e ele é crítico com os outros também. Né? Então, dosar essa coisa, né? Aprender, porque a gente descarrega um pouco o fardo, né? Não precisa, aquela história de pedir ajuda. Ai, não preciso. Ai, tá bom, o outro fez isso, ai, a escolha dele, a minha seria diferente. Esse simples pensamento resolve muita coisa, né? Porque acho que o ser humano tem característica, né? Eu ia falar defeito, mas não é nem um defeito. Acho que ela tem a característica de achar que o outro faria aquilo que a gente faria. Só que a gente esquece que o outro é outra pessoa. É diferente. É simples assim, não é? Sim. Bom, estamos caminhando para o Já. fim do nosso episódio. Daria pra falar muito mais coisas sobre isso. Mas aí eu vou pedir pro pessoal que estiver assistindo ou que for assistir, se tiver dúvida, deixa suas dúvidas que a gente vai respondendo. E aproveitar para falar que no próximo episódio a gente vai falar sobre o autoconhecimento e o empreender, que foi um dos títulos sugeridos por vocês nas caixinhas que a gente colocou. Então, esse vai ser o assunto. Deixem depois nas nossas redes ali perguntas sobre o assunto. Sugestões de temas. Também. Estamos abertas e até o